Muita luz, muito axé a todos que estão entrando aqui na perguntas e respostas sobre Umbanda que a gente tem no Instagram do terreiro de Umbanda Zé da Virada e Maria do Bagaço. Quem não me conhece, eu sou o dirigente desse terreiro, né? E aí nós temos um trabalho na casa que foi uma ideia de um filho de santo de fazer perguntas e respostas sobre Umbanda, e está muito interessante. Toda semana as perguntas e respostas. A ideia é de ajudar a todas as pessoas dentro de suas dúvidas em relação à Umbanda, tá bom? Então, muita luz, muito axé para todo mundo, troca de bênçãos. Eu me chamo Pai Fiorino de Omulu, ou Pai Alex de Omulu, né? Que temos que agradecer primeiramente a Deus pela permissão de mais um dia, pedir a bênção dos orixás para cada lugar que a gente pisar e orientação dos nossos guias espirituais para cada momento que a gente vivenciar. Bom, todas as quartas, né, a gente está fazendo aqui no terreiro, todas as quartas-feiras, no terreiro, a gente lança uma caixinha de pergunta para responder sobre algumas coisas de Umbanda. Algumas coisas são situações que as pessoas vivenciam e querem saber se realmente tem a ver com Umbanda. E outras perguntas são coisas mais técnicas ou práticas em relação até ao próprio terreiro, né? Tá bom? Então vamos começar a responder as perguntas e respostas sobre Umbanda da nossa caixinha de perguntas de ontem. Teve menos perguntas, né? Eu acredito também porque já foi falado muita coisa. Mas vamos lá, eu vou responder as perguntas. Deixa eu ver quantas perguntas nós temos aqui. Nós temos 17 perguntas de ontem para serem respondidas hoje. Quero agradecer a todo mundo que acompanha o terreiro, né? Nós estamos aí com muitos desafios e muita gente tem nos abraçado e é uma troca de energia. Eu espero sempre que as pessoas saiam melhores do que o que chegaram aqui no terreiro, tá bom? Deixa eu posicionar melhor aqui. Então vamos trabalhar, tá bom? Existem perguntas sobre giras aqui do terreiro. Nosso terreiro fica na região de Messejana, na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. As giras são quinzenais, aos domingos. Os horários são alternados. Você vai descobrir nos adicionando no WhatsApp, lá que é onde a gente corresponde todo mundo, tá bom? Então, dúvidas, WhatsApp, marcação de atendimentos e coisas do tipo. Agora vamos para as perguntas e respostas sobre Umbanda. Eu não sou o dono da verdade, nem quero ser. O que eu falar, se te ajudar, axé. E se não te ajudar, joga fora. Tá bom? Então vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta é: por que há pontos de Pombagira que falam de cabaré ou inferno? Existem esses pontos. Tem alguns pais de santo, iogãs e tambozeiros de Umbanda, porque no candomblé é ogã e na Umbanda é tambozeiro, né? Assim eu aprendi. Que estão tentando modificar alguns pontos por causa do que é visto. Bom, nem toda Pombagira foi mulher da noite, mulher da vida, como a gente chama. Então, é muito importante você entender que tiveram pombagiras. A pergunta foi: por que há pontos de Pombagira que fala de cabaré ou de inferno? Bom, na reza da entidade, primeiro a gente precisa entender que uma entidade, quando se manifesta, quando incorpora na Umbanda, vocês estão me ouvindo direitinho? A reza, quando ela canta, é para ela primeiro se identificar qual entidade está em terra. O segundo motivo
o segundo motivo da entidade rezar a reza dela é para ela, primeiro ela vai se identificar. O segundo motivo é o motivo pela qual é a energia que ela está girando. Se a reza dela for cantar sobre destranca, então ela vai trazer pontos falando de destranca, né? E se for falar sobre prestação de contas, uma pessoa que te fez mal, vai falar de defesa. Quando existem pombagiras que em algumas vidas que elas tiveram, né, porque que as entidades tiveram mais de uma vida para se tornarem evoluídas dentro da nossa crença. Então, ela teve alguma vida delas que, sim, algumas foram mulher da noite, outras não. Tem pombagira que foi rainha, tem pombagira que foi duquesa, tem pombagira que foi dona de casa, tem pombagira que foi professora. Então, elas tiveram várias vidas. Então, quando uma fala sobre cabaré, deve ter sido uma vida de muita dificuldade, que ela atravessou, e aí ela vai saravar aquele ambiente de aprendizado que ela teve durante aquela vida sofrida, né? Quando fala de inferno, bom, as entidades de Exu e Pombagira trabalham na linha da esquerda, e a figura de inferno, que para a gente não existe, mas para a maioria das pessoas é como se fosse essa palavra é um ponto de referência para dizer para as pessoas assim: nós trabalhamos nos piores lugares por vocês. Então a palavra inferno dentro do ponto funciona como um ponto de referência de energia, de local difícil de se trabalhar, onde lá eles se tornam reis e rainhas dentro de um lugar difícil de trabalhar pelos seus filhos. Entenderam? Mas inferno não existe para a gente esse conceito de inferno e conceito de céu. Não, nós acreditamos nos umbrais, né? De evolução. Na Umbanda a gente não procura salvação. A gente não tem que ser salvo de nada que não seja da gente mesmo, né? E salvo de situações que às vezes pessoas que estão influenciadas por espíritos negativos querem causar na nossa vida. Quando você tem essa consciência, você descobre que os seus guias, Ipai Olorum, Deus, Zambi, Olodumare, Tupã, que é o Criador, está acima de tudo. Quem pode mais do que Deus ninguém, mais do que Deus ninguém será. Então, quando a pombagira fala de cabaré, algumas elas vão falar de um aprendizado em um ambiente de uma das vidas que ela teve. Quando ela fala de inferno, um ponto de um Exu que fala sobre inferno, ele está dando uma referência para as pessoas, para que essas pessoas venham ter entendimento de que o Exu trabalha em lugares difíceis, lá eles são reis e rainhas, digamos assim, falando no popular, tá? No popular é assim: olha, cara, eu trabalho nos piores lugares e eu sou rei e rainha lá naquele lugar por você. Entendeu? Então é por isso que tem pontos de pombagira, de Exu, que fala às vezes de cabaré ou de inferno. Pergunta número 2. Umbanda e Quimbanda podem trabalhar juntos no mesmo terreiro? E aí é uma coisa polêmica, porque isso vai mudar muito de terreiro para terreiro, tá? Tem pais de santo que trabalham Umbanda e Quimbanda no mesmo terreiro, tem pai de santo que é só quimbandeiro, tem pai de santo que manipula as duas energias, tem pai de santo que cruza Umbanda com Candomblé. Então, Umbanda e Quimbanda, dentro do que eu aprendi, são cultos diferentes. Dentro do mesmo terreiro pode haver, sim, por exemplo, tem terreiro que tem culto de Candomblé ao Orixá, e há terreiros que tem o culto de Umbanda, das entidades de Umbanda.
dentro do mesmo terreiro, mas feitos em ambientes diferentes e em momentos diferentes. Cada coisa preparada para aquele momento. Então você pode cultuar a quimbanda e pode cultuar a umbanda e pode cultuar o candomblé e pode cultuar a Jurema de Catimbó e você pode cultuar várias correntes espirituais. Isso vai demandar para você uma devoção maior, vai demandar para você mais dedicação e mais tempo, né? Porém, tá todo mundo conseguindo me ouvir? Tem um zoológico aqui em casa. Vai demandar mais tempo, mais dedicação, porém, Umbanda e Quimbanda podem trabalhar juntas no mesmo ambiente. Porém, você vai ter que saber separar muito bem as coisas. Você pratica a Quimbanda em outro espaço, em outro momento, e depois vai praticar a Umbanda em outro momento. Você não vai fazer as coisas misturadas. Isso é errado. Então, se eu quero cultuar a Quimbanda, fazer trabalhos de Quimbanda, me desenvolver na Quimbanda, inclusive existem filhos que dentro de uma religião, por exemplo, eu na Umbanda tenho minha mãe de santo na Umbanda e no Candomblé tenho o meu pai de santo no Candomblé, né? Estou me iniciando, na verdade, sem problema nenhum, mas vou cuidar das coisas de forma bem separadas e bem organizadas. O meu terreiro, ele é de Umbanda e eu tenho práticas de Quimbanda, que eu amo a Quimbanda. Amo de paixão, mas tem algumas coisas sobre Quimbanda que eu acho que não a minha Quimbanda é para a minha vida pessoal. Mas a Umbanda é o que eu prego dentro da minha casa, é o carro-chefe, é o do meu salão, das pessoas que chegam. Como eu estou sendo iniciado no Candomblé. Como também não adianta você sair sendo feito em tudo que é religião e nenhuma delas te ajudar. Eu conheço pessoas que são feitas, iniciadas, têm graduação dentro de várias correntes espirituais, mas a vida da pessoa não anda, não vai para frente. Então é bom você, se você tem só Umbanda e a Umbanda está te ajudando, a Axé permanece nela, né? Querer ter várias correntes espirituais em a questão de título, status, para mostrar que eu fui feito no Catimbó, sou feito na Quimbanda, sou feito na Umbanda, sou feito no Candomblé, e é uma pessoa caída, adiantou de quê? É melhor você ter um foco e uma corrente espiritual só que dê certo para a sua vida. Agora, se você é chamado para várias correntes, se dedica, mas se dedica de forma separada. Para cada uma delas tem aquele momento certo. E dentro do terreiro, como pai de santo, precisa separar bem as coisas. Agora é um momento de Quimbanda, agora é um momento de Umbanda. Agora tem que ser bem separado. Cruzando, misturando, não. Quimbanda é Quimbanda, Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé, Catimbó de Jurema é Catimbó de Jurema, Terecô é Terecô. Apesar de que tem algumas coisas que querem muito se misturar, mas a ritualística, a liturgia é diferente. Tá? Terceira pergunta. Pode fazer assentamento de Exu na cozinha de casa? Não. Pelo meu conhecimento, o Exu ele tem que ter a casa dele, quando se trata de assentamento, tá bom? Tem que ter o canto reservado, e aí eu tenho uma história muito engraçada que eu vou ter que contar, né, dentro disso. Certa vez uma pessoa me procurou, e essa pessoa está no meu terreiro, e disse assim: eu quero botar um jogo de cartas porque eu acho que eu estou sendo demandada. Tem uma pessoa jogando macumba em mim e a minha vida há 4 meses não vai para frente. Quando eu joguei o baralho para a pessoa, eu disse: olha, aqui no baralho está dizendo que não tem nada a ver com ninguém fazendo trabalho contra você.
São afirmações na sua casa que estão erradas. E aí a pessoa disse, eu disse, o que é que você tem espiritualmente em casa que está errado? E aí a pessoa disse para mim assim, olha, eu tenho um Zé Pilintra, que o meu pai de santo foi fazer um despacho, encontrou esse Zé Pilintra na rua e me deu de presente. Eu tenho uma imagem de Obaloaê que eu recebi, eu botei em cima da pedra. E tenho meus Exu que eu firmo, acho que era no quintal, ou era debaixo também da pia. E aí eu disse, tá errado tudo aí. Primeiro, se era uma imagem despachada de Zé Pilintra, era para permanecer na encruzilhada onde deixaram. Se ele quisesse lhe presentear, ele tivesse ido numa loja, comprado, cruzado e lhe abençoado. Não pegar uma imagem que já foi despachada e lhe presentear com uma coisa que ele não sabe nem qual a energia estava sendo manipulada no despacho dessa imagem. Segundo, Omulu é terra, é Obaluaê, é o orixá de morada de cemitério, então ele tem que ficar na terra, terra é orixá da terra, então é alguidar com areia, tem umas firmezas que você pode fazer, mas na pedreira quem fica é Xangô, Caô Xangô, meu pai. Então, e o Exu tem que ter um cantinho especial para ele. Converse com seu pai de santo. Inclusive a pessoa veio botar baralho comigo com a bênção desse pai de santo. Que o rapaz dizia que era pai de santo, né? Não sei. E aí eu desconverse com ele e fale essas coisas que eu lhe passei, né? Espero conseguir lhe ajudar. A pessoa fez os procedimentos e estava com muitos problemas que a partir do dia seguinte já começaram a ser resolvidos. Então, era uma questão de firmezas erradas, né? E aí a pergunta que foi feita aqui, pode fazer assentamento de Exu na cozinha de casa? Eu acredito que não, tem que ter um canto especial reservado, né? Hoje em dia estão vendendo umas casinhas assim de madeira, de ferro, especialmente de ferro, eu acho, mais para fazer firmeza para Exu. E aí você pode procurar nas casas de Umbanda a encontrar ou mandar fazer uma casinha especial e ali guardar seus assentamentos, suas firmezas ligadas a Exu, tá? Quarta pergunta. Sentir mal-estar próximo de pessoas ou em lugares. Sentir mal-estar próximo de pessoas ou em lugares. Quer dizer alguma coisa? Sim, todos nós temos mediunidade. Então, é importante você entender o seu tipo de mediunidade, como desenvolver essa mediunidade e como desenvolver essa mediunidade e o médium todo, você se identificou. Eu identifiquei minha mediunidade. Sou uma pessoa sensível dentro de um certo nível à espiritualidade. Como você é médium, você vai absorver como uma esponja a energia dos lugares, ambientes. Então você primeiro precisa ter práticas de limpeza espiritual, com banhos e rezas, independente de qual corrente espiritual você pertença. Se você quer fazer limpeza espiritual, quer fazer limpeza espiritual na igreja, no centro espírita, no reiki e por aí vai, você é médium, você precisa de limpeza espiritual, com reza de preto velho, você vai precisar. Mas sim, isso é uma das formas de você perceber sua mediunidade e a necessidade que você tem de limpeza espiritual. Tá bom? Quando você não praticar esse ato de limpeza espiritual, como médium, você vai estar sempre se sentindo mal e puxando carrego para cima de você, de lugares ou pessoas. Pessoas que precisam de extrema limpeza espiritual dentro de profissões que tenham muito contato com a pele, com a troca de energia com pessoas. Por exemplo, cabeleireiro, massagista, fisioterapeuta. Então, todas essas profissões onde tem muito contato entre pessoas e você é um médium, digamos, você é médium,
Você é cabeleireira, você está ali cortando o cabelo das pessoas. Manicure, lidando com unhas. Ali fica muita energia no ambiente. Quem é dono de salão, de beleza, precisa de muita limpeza no ambiente o tempo todo. Cabelo sagrado, tudo muito sagrado das pessoas naquele ambiente. Então você pode fazer inúmeras coisas para estar limpando o ambiente, desde defumação até lavagens do ambiente, para poder você não ter carrego dentro do seu ambiente de trabalho ou em você como médium. Mas se sentir mal, ter um mal-estar próximo de pessoas ou de lugares, primeiro sinaliza que quem está perto de você está precisando de ajuda. Segundo, vai sinalizar de que você também vai precisar, porque você vai absorver e aí vai apontar para te dizer o seguinte: você sempre vai precisar fazer limpeza espiritual, porque mediunidade é sensibilidade ao plano espiritual. E quem tem mediunidade é uma esponja de energia, tá? Quinta pergunta: como saber que você está em um chamado espiritual? Bom, as confirmações vão vir dentro de situações da sua vida. A nossa espiritualidade vai gerar situações onde você vai perceber a necessidade da sua espiritualidade ser desenvolvida, de você casar com as entidades e espíritos e orixá. Eu digo isso dentro do axé. Que você vai dizer assim: olha, eu preciso cuidar do meu espiritual. E disciplina, se disciplinar para isso, que é a parte mais difícil. Por quê? Porque do jeito que você marca horário para pagar o treino numa academia, você, para cuidar do seu físico, você tem que separar horários, locais, onde você vai cuidar do seu espiritual e criar uma rotina disso. Ali eu vou na academia, cuido do meu físico, e aqui eu vou no centro espírita, no terreiro, na igreja, onde você se sentir bem, cuidar do meu espiritual. E isso virar uma rotina. Isso é autodisciplina. Então, a pergunta foi: como saber que você está em um chamado espiritual? Primeiro, as situações da vida vão te trazer uma consciência de que as coisas que você está atravessando não são normais. Isso aqui não está normal. Sabe aquela intuição que você tem? E aí vai começar a te trazer para a espiritualidade. Então, esse chamado vai se apresentar para você de acordo com o seu poder de percepção versus as situações que você vai atravessando. E muitas dessas situações são promovidas pela própria espiritualidade para que você dê atenção à sua vida espiritual. Entendendo isso, você precisa achar um lugar e cuidar do seu espiritual. Se disciplinar a isso, né? Porque muita gente tem muita disciplina com o físico, com a saúde, com a questão física, mas as pessoas não querem criar uma rotina de disciplina para cuidar também do seu espiritual, para se dedicar ao seu espiritual. E isso vai acontecer quando você achar um bom lugar para você congregar como um médium. Então, percebeu uma necessidade espiritual, ali já é o chamado. Respondendo aqui a pergunta. E aí isso vai te puxar para dentro do espiritual. O espiritual vai te puxando. É uma coisa que eu amo dentro da espiritualidade, especialmente na Umbanda, é que a gente não bate na porta de ninguém. O chamado é assim: traz a pessoa até a gente. Dentro de um terreiro, dentro de um centro espírita, que seja a espiritualidade dentro da nossa prática de fé, traz as pessoas para dentro. Então, é isso. Tem um vídeo onde eu explico sobre como procurar uma boa casa e critérios que você deve usar para não ficar em um terreiro. Então, assiste aí, pesquisa que tem, tá bom? Achei. Mas é muito sério escolher um lugar. E tem critérios para isso. Tem outro vídeo que eu dou uma explicação sobre isso, é muito importante. Como saber se você...
Sexta pergunta: a entidade me ofereceu bebida. Sou obrigado a beber? Foi a pergunta aqui de uma pessoa, né, que me enviou ontem. Toda quarta-feira a gente abre a caixinha de pergunta e na quinta-feira, meio-dia, a gente responde. A pergunta agora, número 6, foi: a entidade me ofereceu bebida alcoólica? Acredito. Sou obrigado a beber? Não. Resposta: não, você não é obrigado a beber. E para falar bem a verdade, você não é obrigado a nada. A não ser dar respeito ao local e às pessoas. Mas existe uma forma de você, porque a bebida alcoólica ela é um instrumento de trabalho nos terreiros que trabalham com bebida alcoólica, porque nem todo terreiro trabalha com bebida alcoólica. Existem motivos, por exemplo, o Exu usa o marafo, que é a cachaça, como eles chamam, para cortar a energia negativa. O cigarro o cigarro, o charuto, o cachimbo, a defumação, tudo tem um significado espiritual. Primeiro você precisa entender isso. Segundo, por exemplo, você vai dirigir depois da gira, né? Você vai dirigir depois da gira. E aí, se você receber bebida alcoólica, você pode ser parado numa blitz e se prejudicar. A espiritualidade não quer que você se prejudique. Então, o que é que você faz? Eu aprendi no meu terreiro, tem várias formas de você receber um passe com bebida alcoólica sem beber a bebida alcoólica. Então, dentro do meu terreiro, você recebe a bebida, agradece, você gira, que significa que você está recebendo aquela energia e girando para você, bate o pé confirmando que recebeu a bebida, sarava a entidade cruzando e devolve a ela agradecendo o passe, sem ter bebido. Se a entidade, um médium, insistir para você beber, você pede tem uma palavra que significa com licença ou permissão, que é agô. Você diz assim: agô, eu não posso beber, minha mãe, meu pai, com a entidade que você estiver conversando, por tal motivo. E a entidade ela vai entender, claro, ela não vai querer te prejudicar. Então não, você não é obrigado a beber bebida alcoólica quando a entidade está lhe oferecendo, tá bom? Sétima pergunta: fiz um trabalho e me prometeram resultado, mas não aconteceu. Então vamos lá, trabalho espiritual. A pergunta foi: fiz um trabalho e me prometeram resultado, mas não aconteceu. Primeiro, nenhum pai de santo, nenhuma mãe de santo, nenhum padrinho, nenhuma madrinha, nenhum babalaô, nenhuma iá, ninguém, dentro do meu conhecimento, pode prometer resultado. Todo trabalho espiritual é um pedido. Vou repetir, e eu detesto repetir o que eu estou falando. Pedido. Todo trabalho espiritual é um pedido. Trabalho do padrinho, do pai de santo, do babalaô, como queira chamar, é semelhante a um trabalho de um advogado. O advogado ele não pode prometer que vai soltar ninguém da cadeia. Ele tem que prometer que ele vai fazer tudo o que ele sabe para tentar soltar aquela pessoa. Então, um bom pai de santo, uma boa mãe de santo comprometido com seus trabalhos espirituais é aquele que vai com você até enquanto você tem fé. E se for bom mesmo, ele vai até quando você perder sua fé. Mas ele vai ficar agarrado ali com você, tentando te levantar, te ajudar, te destrancar, te limpar. Tudo o que for preciso, ele vai fazer por você. Isso aí é o trabalho do Pai de Santo. É mexer com todas as pedras, todos os conhecimentos que ele tem para te ajudar. Mas quem vai bater o martelo sobre as coisas acontecerem como estão sendo pedidas ao espiritual é a espiritualidade. E as entidades não são funcionários dos pais de santo, das mães de santo, não são nossos escravos. Eles nem precisam da gente assim. Quem precisa deles na vida da gente somos nós. Então, quando prometer resultado, corra longe. Oitava pergunta: Umbanda faz o quê? Que tipo de trabalho? Primeiro, a Umbanda
achei interessante, assim, bem... A Umbanda faz o quê? Que tipo de trabalho? Aí eu somei essa pergunta com outra pergunta que fizeram assim: Umbanda faz o mal? Eu somei duas perguntas. Primeiro, a Umbanda faz o quê? A Umbanda vai te trazer para se relacionar com a sua corrente espiritual, entidades que estão na sua vida para te fazer evoluir. Na vida material, amorosa, psicológica, emocional, relacional com a família. É isso que a Umbanda faz. Os tipos de trabalho na Umbanda, vários. Abre na limpeza espiritual e vai abranger várias áreas da sua vida. Cada área que você apresentar para uma espiritualidade sua e pedir ajuda. Aí vai ter trabalhos, firmações. Os trabalhos da Umbanda são ligados à defumação, banhos, passes de entidades e giras, coisas desse tipo. Tá bom? Então, esses são os trabalhos ligados à Umbanda. Canto de reza, ponto riscado, ponto firmado, algumas firmações e assentamentos dentro da Umbanda, levantamento de anjo da guarda, tudo isso para te evoluir e para te trazer para a tua própria espiritualidade. Lembrando que Pai de Santo, Mãe de Santo não é dono da espiritualidade de ninguém. Nós somos orientadores. Não somos proprietários da vida dos médiuns. Às vezes a gente fica tão ligado ao filho, à vida daquele filho, daquela filha de santo, que a gente se sente proprietário daquela vida. E tem um limite de orientar até onde a gente pode colocar a mão. Existe um outro limite, uma outra, de um lado para o outro, que a gente entrega o filho para a entidade dele, a entidade dele vai orientá-lo, já que a gente não está conseguindo. Mas nós acompanhamos os filhos de santo dentro do seu processo de evolução, dentro de um limite também para a gente, até para nos preservar. Precisa ter esse equilíbrio emocional entre até onde eu, como líder espiritual, posso ir na vida de um filho de santo, uma filha de santo, entendendo que quando o filho de santo chega no terreiro, ele já traz a espiritualidade dele. E essa espiritualidade na vida dele precisa ser respeitada. E eu não vou ter nunca força para tirar as entidades da vida dele. Quem deu foi Deus. E não vai ser tirado de forma nenhuma. Tá bom? Só para aproveitar o gancho. Concluindo a pergunta, e a Umbanda faz o mal? Se eu estou te dizendo que a Umbanda vai te evoluir, a Umbanda vai evoluir você? Qual é o mal que ela vai te fazer? Pelo amor de Deus. Agora, depende do que você tem como mal. Se tem pessoas que são melindrosas, tem pessoas que são crianças emocionais que pesam 80, 90 quilos. Eu estou falando de pessoas adultas que não suportam ser corrigidas ou contrariadas. Não venha para a Umbanda. Porque para te lapidar, a tua entidade vai te confrontar inúmeras vezes para te fazer evoluir. Se você não está disposto a ser corrigido, não entra na Umbanda verdadeira, porque a tua entidade vai te moldar para melhor, te transformar, não vai te impor mudança. A Umbanda não vai te impor mudança, mas ela vai te transformando e dentro daquilo que você precisa melhorar. Tá bom? Pergunta número 8, vamos para a pergunta número 9. Correr com o tempo. Ouvir vozes é normal? Ouvir vozes é um tipo de mediunidade, a mediunidade auditiva, né? E aí é o que eu respondi na pergunta de número 5, que foi como saber que você está recebendo o chamado espiritual. Seus ouvidos estão sendo abertos para o mundo espiritual. Significa que você precisa procurar um lugar, primeiro para se limpar espiritualmente, depois começa a conhecer o lugar e busca lugares para se desenvolver. Ouvir vozes é um sinal de que você tem uma mediunidade e precisa cuidar dela. Para mim não é anormal.
tá? Eu conheço pessoas que ficaram inclusive internadas em hospitais mentais, achavam que estavam ficando doido e tal, né? Esquizofrênico. E aí descobriu que era só mediunidade que precisava ser trabalhada. Hoje escuta vozes e agradece pelas vozes que escuta. Axé. 10. Por que tanta fumaça e defumação na Umbanda? Dentro da Umbanda, um dos trabalhos de limpeza de ambientes e de pessoas é a utilização de muita fumaça, através de charuto, através de cachimbo, através da defumação de 7 ervas, através de muita fumaça. A fumaça para a gente é sagrada. A fumaça é sagrada e eu vou dizer uma coisa, sagradíssima. Uma vez eu estava no terreiro, a mulher virou para mim e disse assim: meu Deus, que lugar é esse? Como é que esse povo consegue? Olha, eu sou macumbeira, ainda disse assim, mas eu detesto fumaça. Eu disse: minha filha, eu acho que você está na religião errada. Porque até dentro das igrejas o padre está defumando. A defumação está presente em inúmeras religiões. Então vai ficar meio difícil, né? Vamos procurar então outra religião. Mas você entrar dentro de um terreiro e não querer ver fumaça, eu acho que é incoerente. Então, a fumaça ela é sagrada para a limpeza espiritual de pessoas ou ambientes. Ou a defumação no pé de firmezas, para chamar a atenção mais daquela entidade para o que nós estamos precisando, daquele auxílio daquela entidade. Tempo de trabalho espiritual existe? Fiz um trabalho, me prometeram 7 dias, 14 dias e foi para o carnaval. E vai para a Semana Santa, porque não existe tempo. O tempo é zaratempo, axé. O tempo é dos orixás, de Deus e de toda a espiritualidade. Quem te promete tempo em trabalho espiritual está enganando você. Corra disso. 13. Pergunta de número 13. Todas as quartas é lançada uma caixinha de perguntas sobre Umbanda e na quinta é respondido. Despachos nas encruzilhadas pela cidade. Qual a sua visão sobre isso? Bom, para mim despacho tem que ser feito primeiro em lugares ligados à natureza. Então, eu tenho minhas particularidades como um umbandista. Então, eu não gosto dessa ideia de despachar na cidade, né? Vai sujar ali a cidade e tal. Então eu gosto de ir para a natureza, vai para a mata, vai para a beira da praia, vai para uma encruzilhada de barro, né? Vai para lugares distantes da cidade fazer suas entregas, suas firmezas. Você vai ter mais tranquilidade para fazer aquelas entregas, aquele despacho. Mas na cidade não. E muito menos perto da sua casa. Pelo amor de Deus, respeite sua vizinhança. É um conselho que eu estou dando. Viu? Que meus filhos de santo sabem como é que eu sou em relação a isso. Então, vai precisar muito de... vai pegar um ônibus, vai pegar um mototáxi, vai pegar um táxi, vai chamar um amigo, pagar a gasolina dele. Mas vai para a natureza, fazer teu despacho na natureza. Nada de despacho pela cidade, pelo amor de Deus, né? A não ser que seja uma coisa assim, vou dizer que a entidade veio, assim, eu não acredito muito nessa ideia, tá? A gente é perseguido. Vamos lá. Vai fazer despacho, despachos pela cidade, é correto? O que o senhor acha disso? Vai para a natureza, lugar de despacho é natureza. Mas é na encruzilhada de Exu de barro. Exu é terra. Vai na pissarra, aqui do lado da casa do teu vizinho, aí tu vai achar um monte de problema para a tua cabeça. A nossa religião já sofre um monte de intolerância religiosa, você vai alimentar isso. Então, pelo amor de Deus, cria vergonha, vai na natureza.
Até porque pede permissão quando chegar. Todo local na natureza tem dono, tem orixá, você pede permissão. Tem isso também. Pede orientação ao seu pai de santo, mas o meu aconselhamento é natureza. Até porque você vai conseguir fazer a coisa mais em paz, com mais tempo, com mais tranquilidade. Pergunta número 14. Eu faço programa sexual e quero ser da Umbanda. Isso é impedimento? Essa pergunta é forte, muito forte, né? Olha a Umbanda, os terreiros de Umbanda. Vou repetir a pergunta. Eu faço programa sexual, é uma pessoa que trabalha com sexo, e quero ser da Umbanda. Isso é impedimento? Não. Impedimento para você entrar no terreiro, participar do terreiro, não. Mas você vai precisar de muito cuidado, zelo do Pai de Santo. Até para lhe orientar e lhe ajudar em algum momento da sua vida você sair dessa condição. Se é o que a pessoa deseja, né? Também tem isso. Mas não é impedimento para você ser filho de santo de um terreiro. Mas você vai precisar de mais cuidados. Como eu expliquei mais acima em outra pergunta, a troca de energia traz muito carrego para cima da pessoa. Cabeleireiro, massagista, fisioterapeuta, pessoas que têm muito contato, troca de energia com pessoas e são médiums, vai carregar demais. Quanto mais, porque o ato sexual, ele é uma troca de energia muito forte mesmo. Então, você vai precisar ser uma pessoa bem assistida e pedir às entidades de que com o tempo você consiga uma outra forma de ganho para que você... como é que eu vou dizer isso, meu Deus? Para que espiritualmente, pelo meu conhecimento, você fique leve e as coisas venham fluir mais na vida, né? E no caso de quem não quer sair, né? Quem gosta de trabalhar com programa sexual, mas ama a Umbanda, terreiro é para ser casa de acolhimento, independente do que você faz do portão para fora. Terreiro, eu aprendi com meu pai de santo, que é casa para todos. Todos têm que ser bem acolhidos quando estão atrás da espiritualidade de verdade. Então, você vai ser uma pessoa bem-vinda. Tem que achar um canto que lhe acolha, que não lhe julgue tudo, mas você vai precisar de mais cuidados espirituais. Com certeza. Mas isso não é impedimento para você entrar na Umbanda, não. Isso também vai variar de casa para casa. Mas dentro da Umbanda, o ato sexual é muito sagrado, né? Então, vai variar de casa para casa. Mas dentro do meu conhecimento, isso não é impedimento para você entrar dentro da Umbanda. Mas vai demandar mais cuidado sobre a sua vida, né? E orientação dos guias sobre isso. 15. Pergunta número 15. Pacto de riqueza, como funciona? Muito trabalho duro, projeto, metas e prazos, né? Essa ideia de vou fazer um pacto aqui e vou ficar rico da noite pro dia. A Umbanda é a religião da loteria dos sonhos. Isso é falso. Na Umbanda a gente pode pedir a Oxóssi, você pode pedir a Oxóssi caminhos abertos, a Exu caminhos abertos, fazer trabalhos, oferendas para isso, para gerar oportunidades, que seus caminhos se abram, que seu dinheiro venha a render. Mas na Umbanda é trabalho mesmo, você vai trabalhar para se levantar na vida, sem perder uma boa oportunidade,
se dedicando. Inclusive eu quero falar uma coisa. Eu já recebi muita gente querendo fazer macumba contra o seu patrão, contra a sua patroa. Isso, me perdoe a palavra, é uma burrice. Como é que você vai demandar a pessoa, vai derrubar a pessoa de onde você tira o seu ganha-pão? É totalmente incoerente. Você pode pedir às entidades que venham facilitar seu relacionamento com essa pessoa. Que essa pessoa venha reconhecer o seu trabalho, se aproxime de você. Mas demandar, derrubar o seu patrão, você vai cair junto. Isso é loucura. Isso não tem nexo nenhum. Tá bom? Então, pacto de riqueza na Umbanda. Como funciona? Não funciona. Na Umbanda que eu conheço, não. Né? A Umbanda que eu conheço vai te transformar, te fazer seu melhor funcionário e com isso você crescer. Tá certo? Seja um bom funcionário, seja um bom empreendedor, seja uma pessoa que se divulga, que trabalha, que vende, que corre atrás, que levanta cedo. Esses dias aconteceu uma situação, e me perdoem meu posicionamento, algumas pessoas vão me criticar, talvez, não me importo muito, mas vamos em frente. O que aconteceu? O que aconteceu? Aqui em casa nós temos um projeto onde nós arrecadamos cestas básicas para as pessoas, para mulheres e crianças que trabalham dia a dia, sol a sol, dentro de um lixão. As imagens são fortes. A gente todo primeiro sábado de cada mês arrecada a cesta básica e leva para lá. A meta é 50 cesta básica. E aí uma pessoa me procurou e pediu uma cesta básica, aqui da cidade, né? Então eu fui estudar a situação, porque hoje em dia até a caridade que a gente faz, a gente tem que estudar. Infelizmente a situação é essa. Tem pessoas, eu disse até no meu Instagram pessoal, eu disse assim, ó, tem gente que se faz de morto para comer a tampa do coveiro. Entenderam aí, né? Então, é isso mesmo. Fui ver. A moça, muito bem, com pai e com mãe, que cuida de 2 filhos, tem 18 anos e não quer trabalhar. Eu disse, lá no lixão eu tenho mulheres com crianças que estão catando lixo para sobreviver. E quem quiser ir com a gente para ver lá, a gente sai todo primeiro sábado de cada mês, 9 horas da manhã aqui do terreiro, para ir lá fazer a entrega das cestas básicas. É um projeto da Maria Mulambo, Axé, minha mãe. Então, eu não vou tirar de uma mulher que está de sol a sol, sem ter ninguém para ajudar ela, uma cesta básica que eu vou levar para ela, para dar para uma moça que teve 2 filhos, tem 18 anos, jogou no colo dos pais e não quer trabalhar. Isso não pode. A gente tem que ajudar. Ajudar, mas ajudar vendo a realidade, botando na balança algumas coisas, né? Lá são crianças dentro de um lixão, comendo do lixo. Então, consciência, tá? Consciência. 16ª pergunta. Como funciona o batismo na Umbanda? Criança se batiza? Foram 2 perguntas assim, bem interessantes. Bom, cada pai de santo tem sua visão diante disso. Tem pai de santo que batiza criança e tem uns que não. Eu faço o seguinte, no meu terreiro, eu gosto de apresentar a criança e colocar uma espiritualidade para zelar daquela criança, especialmente um preto velho. Então nós fazemos a apresentação da criança. E quando a criança vai crescendo, tomando conhecimento da religião, se ela conscientemente quiser se entregar para a religião, sem imposição nenhuma, aí nós nos organizamos para poder
batizar, que batizar é entregar ela para as entidades delas, para os orixás, para a espiritualidade dela, né? É um momento de reconhecimento de ambas as partes. Você reconhece a sua espiritualidade no batismo e a espiritualidade vai lhe reconhecer dentro de uma ritualística, dentro de uma liturgia que muda de terreiro para terreiro, mas o batismo em si, em tese, e em prática, é o reconhecimento de ambas as partes. Você, como médium, reconhece a necessidade dos guias na sua vida, das entidades na sua vida, e as entidades reconhecem você como filho, e aí tem aquele momento de batismo. Cada casa tem sua forma de batizar, né? Tem uma ritualística que é quase igual, mas mudam algumas coisas dependendo de terreiro para terreiro. 17ª pergunta, quase finalizando. Arreio na Umbanda. Eu vi no seu terreiro que os filhos se arriaram. Queria entender. Bom, o arreio na Umbanda é deitar, você vem para o terreiro, toma banho de ervas, traz suas velas, faz suas firmezas e deita no terreiro de branco, com banhos espirituais, faz suas rezas e vai dormir no terreiro. A finalidade pode ser para descarrego, a finalidade pode ser para uma correção que você está pedindo perdão para os seus guias, uma autocorreção. O arreio pode ser feito para o preparo de um cruzo, para uma função. O arreio é deitar no terreiro em busca de algo para a espiritualidade, com uma ritualística sagrada. Isso é ser arriado, tá bom? Então, o arreio é isso. Depressão. Um médium pode sentir depressão? Demais. A maioria dos médiums que eu trabalho, que chegam na minha casa, as pessoas que chegam carregadas, essas pessoas, elas estão em depressão porque não estão desenvolvendo sua espiritualidade. E o médium, ele fica suscetível às energias, sejam positivas ou negativas. Então, para o médium, ainda é muito mais fácil pegar depressão. Inclusive, até pai de santo, mãe de santo com depressão tem muito. Porque em algum momento, por alguma decepção, ele começa a se entregar a pensamentos negativos. E aí, mesmo com todas as firmezas que tem, vai crescer dentro de você aquilo que você alimentar. No seu ori, na sua cabeça. E aí você pode abrir portas sim para espíritos negativos. Com isso a depressão vem junto, né? E os espíritos negativos vão adorar isso. Então você está se percebendo em depressão, você tem que correr para a sua espiritualidade e não se isolar, tá bom? É isso. Pai de santo pode demandar filho de santo que saiu do terreiro? Era a 19ª e última pergunta. Isso é a coisa mais comum, infelizmente, que existe. A razão disso: ego, desequilíbrio emocional do líder espiritual, o ego de se achar dono da vida das pessoas, que as pessoas só vão ter caminho se for na mão de fulano de tal. Está erradíssimo. Um filho, ele pode, se ele sair da casa, que tem o filho que também não é um bom filho, né? Então, saiu, filho de santo saiu do terreiro, sendo um mau filho de santo, o pai de santo não tem nada a fazer além de entregar o filho para a própria espiritualidade dele. Se a espiritualidade dele decidir corrigir ele como filho, axé. Fica entre ele e a espiritualidade dele. Assim eu aprendi. Agora, o pai de santo demandar o próprio filho de santo depois que saiu do terreiro, isso é correto? Não, isso é errado. Isso tem mais a ver com o ego do pai de santo. Isso tem mais a ver com o sentimento de posse. E nós não somos dono da vida das pessoas. Todo zelador, todo dirigente, todo babalaô, todo pai de santo, padrinho que seja, ele é um orientador e a missão dele é abençoar. Mas infelizmente
é uma das coisas que eu mais escuto aqui na minha casa. Pessoas sendo demandadas. Saíram pessoas já do meu terreiro para a mão de pessoas amigas minhas. Deus abençoe, te dê caminho. Se aquela pessoa acha que você não está conseguindo mais acrescentar na vida dela, vida que segue, caminhos abertos para essa pessoa. Ah, mas o filho de santo saiu falando mal de mim. Entrega ele para a espiritualidade dele. A espiritualidade dele vai dar correção. Não precisa nem entregar, para falar bem a verdade. Você tem que seguir seu caminho na sua missão e permitir que o filho vá de acordo com a espiritualidade dele. Você não tem nem, na verdade, você não tem nem o que entregar. Você tem que seguir seu caminho, pai de santo. Estou falando de pai para pai, de pai para mãe. A gente tem que seguir o nosso caminho, focar na nossa missão. Não somos donos da vida das pessoas e nós estamos passando pelo mundo em mais uma passagem, né? E o filho de santo, aliás, toda pessoa vai absorver o que está transmitindo. Então, se está transmitindo, aqui teve filho de santo que eu levei para a viagem comigo, que ajudei, tal. O cabra saiu daqui de dentro, me esculhamba onde anda, inclusive casa de santos de amigos meus. Está abençoado, Deus te abençoe. Eu sei o que eu fiz e eu sei como a pessoa saiu da minha casa, bem, trabalhando, tirando suas habilitações, vivendo, estava bem. Que Deus te abençoe mais ainda. Está falando mal de mim? Não quero saber, nem me interessa. Eu tenho que limpar meu coração de coisas ruins. Não cabe a mim demandar a pessoa. Longe. Então, cabe a mim só abençoar. Não é assim? Então, essas foram as perguntas de ontem. Espero conseguir lhe ajudar e ajudar. Lembrando que terreiro é porta aberta, como igreja, como centro espírita, da espiritualidade para a vida de todos que precisam. Então, até essas pessoas assim que, como eu falei aqui na última pergunta, respondi, que não torcem por você, falam mal de você. Até essas pessoas, se precisar do seu terreiro, mãe de santo, pai de santo, a gente tem que abrir as portas, abraçar, abençoar. Isso faz parte da nossa missão. A ingratidão de muitos, a bênção de outros, né? Isso aí faz parte. E é isso mesmo. Fazer o quê? A gente tem que obedecer os nossos guias, abençoar quem precisa e construir uma espiritualidade e trazer dentro dessa espiritualidade o melhor para a vida das pessoas. As pessoas entrar e sair melhor do que o que chegaram, abraçar uma entidade, né? Eu tenho uma experiência, só para finalizar, que tem pessoas que eu não tinha muita afinidade. Mas quando a minha entidade chegava e chega, abraça, abençoa. Tá? Ele é ele, você é você. E você tem que se curvar à sua espiritualidade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa não é a frase dita na Umbanda? Tem que ser vivida. Então, dentro da Umbanda, é isso aqui que eu aprendi. Espero ter ajudado a vocês nas perguntas que eu recebi ontem. Estão respondidas hoje. E semana que vem tem mais. Né? Espero conseguir ajudar quem está iniciando na Umbanda. Tenha muito cuidado, né, ao iniciar. Tenha muito zelo da sua própria cabeça, com muito respeito à sua própria espiritualidade. Tá bom? Um axé a todos. Troca de bênção. Encerrando aqui. Um cheiro. Nosso terreiro, ele tem giras quinzenais, são divulgadas via WhatsApp, assim como os atendimentos, tá bom? Nosso terreiro também tá, os filhos de santo fizeram o TikTok lá do terreiro, para guardar momentos especiais e compartilhar fé. Nós temos também um trabalho que nós estamos levantando, um retiro espiritual na mata, é um terreiro lá no meio dos matos que a gente está construindo. Estamos fazendo algumas rifas aí para poder ajudar, levantar os fundos, né? Os fundos, para poder ajeitar lá e
que sei lá, tanta coisa. E temos trabalhos sociais na casa que precisam de ajuda, doação de quilos de alimento, roupa, produtos de higiene. Então, você procura o WhatsApp aqui do nosso terreiro, se você quiser ajudar, e aí a gente vai estar recebendo a sua ajuda, né? A intenção é de ajudar o próximo. Isso, a Umbanda é caridade, é amor também. Axé a todos.